Essa visita é uma verdadeira armadilha. Esse Pedro Vaca é do time. A OEA no Brasil hoje é uma mentira. Veio para fazer um relatório tendencioso. Isso aí é uma puta de uma mentira. Estão contando para você, para a gente. Ai, agora sim, a OEA veio para o Brasil. Veio para jantar com Lula, com Barroso e com Moraes. Ao lado de Moraes, Barroso diz a relator do órgão da OEA que Brasil sofreu risco constitucional e citou suposto plano de assassinato. É isso mesmo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e o ministro Alexandre de Moraes receberam nesta segunda-feira, dia 10, o relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Pedro Vaca. Barroso começou a reunião explicando o conjunto de fatos ocorrido no país que, segundo ele, colocou em risco a institucionalidade e exigiu a firme atuação do Supremo. O juiz do STF fez menções ao ex-deputado Daniel Silveira, às situações de suposto risco democrático e ao 8 de janeiro. O presidente do STF descreveu ainda que, de acordo com a imprensa, novas investigações teriam revelado o que seria uma articulação de golpe de Estado, inclusive com planejamento da morte do presidente da República, o vice-presidente e de ministros do Supremo. Participou da reunião o ministro Alexandre de Moraes. Barroso disse que todos os integrantes do STF têm sido transparentes sobre seus trabalhos. E até parece que eles assumiriam alguma culpa esse relator da OEA visitar primeiro quem está sendo acusado de cometer o abuso e não a vítima, já está me cheirando muito mal. Enquanto isso, Casa Branca enviou na íntegra a ordem executiva assinada por Donald Trump sobre importação de aço e o Brasil é citado nominalmente. O texto cita o acordo feito com diversos países em 2018, incluindo o Brasil. No caso brasileiro, a ordem salienta que, mesmo com o acordo com os Estados Unidos, as importações brasileiras de aço oriundo da China cresceram tremendamente nos últimos anos, mais do que triplicando desde a instituição deste acordo de cota. Por fim, o texto diz que os atuais acordos com esses países, Brasil entre eles, ameaçam a segurança nacional dos Estados Unidos e devem ser terminados até dia 12 de março. Ao todo, o Brasil é citado 25 vezes no documento de 20 páginas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, e o ministro Alexandre de Moraes receberam ontem Pedro Vaca, que é representante da OEA. Os processos decorrentes do 8 de janeiro e o bloqueio do X no Brasil foram pauta do encontro. Segundo a organização, o relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos está no país até o dia 14 de fevereiro para analisar a situação da liberdade de expressão no país. Em nota, o STF informou que Barroso falou sobre a atuação da Corte para combater publicações de congressistas que defenderam agressões a ministros, ataques às instituições, a politização das Forças Armadas e a suposta articulação de um golpe de Estado. Moraes, por sua vez, explicou as circunstâncias que levaram ao bloqueio do X no Brasil, como a falta de um representante legal no país e o descumprimento de decisões judiciais. Citou os 1.900 denunciados após o 8 de janeiro, o acompanhamento dos casos pela Procuradoria-Geral da República e as decisões tomadas em colegiado. O ministro ainda negou um suposto quadro generalizado de remoção de perfis na rede social. Afirmou que nos últimos 5 anos, 120 perfis foram bloqueados. Especificou que há 28 investigados pelo 8 de janeiro sem acesso ao X. Citou também que são 8 no inquérito que apura ameaças ao STF, 10 no dos atos antidemocráticos e 10 no de tentativa de golpe de Estado. Lembrando, essa comissão a OEA está no Brasil porque quer entender as perspectivas sobre a situação do direito à liberdade de expressão, incluindo o espaço digital. A organização informou que veio ao convite do governo Lula e que conversará com representantes dos 3 poderes. Na visita, que vai até o dia 14 de fevereiro, o relator Pedro Vaca e sua delegação passarão por Brasília, pelo Rio de Janeiro e também por São Paulo. Essa comissão é o órgão da OEA responsável por promover e proteger os direitos humanos no continente americano. É composta por 7 membros que atuam de forma independente. Essa informação é do Poder 360, Pitoli. E tudo isso que esse Pedro Vaca veio fazer aqui é uma mentira. Tá, esse Pedro Vaca aí, deixa eu contar a história do cara rapidinho. Esse cara já socou porrada no Twitter, no X, dizendo que era um palco de discurso de ódio. Então ele está alinhado com essa turma.
Ele está alinhado com essa turma. Eu preciso lembrar que ontem, na programação do Jornal da Auriverde, o senador Marcos Duval participou conosco. Foi um balde de água fria em muita gente, eu entendo. Foi um balde de água gelada em muita gente. Mas tudo o que o Duval disse vem se cumprindo. Em que sentido? Essa visita é uma verdadeira armadilha. É uma verdadeira armadilha. Esse Pedro Vaca é do time. Esse Pedro Vaca é do time. É do time do Biden, é do time do Deep State. Esse Pedro Vaca é do timinho. Não vai achar que o cara, olha, chegou para salvar a pátria. Mentira, mentira. Não caia nessa, por favor. Não caia nessa. Temos que fazer a nossa parte, temos que contar a verdade, temos que alertar, né, sobre o que está acontecendo no Brasil, temos que contar que sim, os problemas estão aí, temos que contar que temos presos, temos foragidos, temos tornozelados, temos famílias destruídas, já tivemos um preso porque um cidadão chamado Alexandre de Moraes não deu atenção para o Clesão como deveria dar, em função dos problemas de saúde que tinha dentro da cadeia, outros casos de pessoas que também por problemas de saúde estão hoje passando, estão internadas inclusive, porque tiveram demora no tratamento enquanto presas. Então, quer dizer, tudo está aí, só que o Pedro Vaca não vai querer ver. Não vai querer ver. É vaquinha de presépio. Pedro Vaquinha de presépio. Esquece. Esquece. Enfim, é um balde de água gelada. A OEA no Brasil hoje é uma mentira. Essa OEA que está aí é do Biden, é do Soros, é do Deep State, é da turminha que toca porrada no X. Ele falava mal do X. Ele falava mal do X, que era discurso de ódio, base para discurso de ódio. Então, me perdoe. Né? Ontem teve jantar com Lula, com Barroso, com Moraes. Você acha que o cara está preocupado com direitos humanos? E outra, OEA, CID, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Esses caras estão ouvindo o que está acontecendo no Brasil desde o dia 15 de novembro de 2022, quando Paulo Figueiredo e Carla Zambelli estiveram nessa comissão, já denunciando tudo o que estava acontecendo no Brasil. Faz mais de 2 anos. Os caras estão andando e andando para nós. Então, olha, para de criar expectativas sobre isso. Temos que fazer a nossa parte. Temos, por exemplo, como a ASFAV, do meu amigo doutor Ezequiel Silveira, da doutora Gabriela Ritter, da doutora Carol Siebra, tem que apresentar as questões envolvendo as famílias famílias e vítimas do 8 de janeiro. Tem que fazer a sua parte. Todo mundo tem que fazer a sua parte, só que sem expectativa, sobre um homem que é do sistema, faz parte do jogo, veio para fazer um relatório tendencioso, que vai passar a mão, fazer cafuné na peruca de gente, se é que você me entende. Quer dizer, isso é uma grande mentira. Não se iluda. A OEA no Brasil é mais uma mentira, porque é o que sobra para essa turma. Trump chega com USAID, né, Trump, junto com Musk, com Marco Rubio, aí sim. Agora, OEA, Comissão Interamericana de Direitos do quê? É dos manos também. Não se iluda, me perdoe, não se iluda, isso aí é uma puta de uma mentira, estão contando para você, pra gente, agora sim, a OEA veio pro Brasil, veio para jantar com Lula, com Barroso e com Moraes. Para, isso é exceção de saco, isso é mentira, estão contando para você. Não entra nessa não cria uma expectativa sobre isso. Cláudio, é mentira, mais uma mentira dessa turma. O que a gente ouve falar é exatamente que eles vieram a partir do momento em que senadores americanos oficiaram a OEA e deixaram claro que o governo Trump, que já deixou a Organização Mundial da Saúde por causa da diretriz ideológica que controla a entidade, e ao sair da Organização Mundial da Saúde, os Estados Unidos tirou metade do dinheiro que a organização recebia, que os Estados Unidos bancava, já saiu da Comissão de Direitos Humanos da ONU, porque alega que ela também não cuida de direitos humanos, cuida de pauta ideológica e tira a verba da ONU, e avisou, os senadores e os Estados Unidos avisaram, se a OEA, Organização dos Estados Americanos, for ficar mantendo essa postura de apoiar as ditaduras e os atos de esquerda e perseguir os demais, sem defender direitos humanos, eles também vão tirar o dinheiro da OEA e a OEA vai passar fome. Quando eles mandaram essa comunicação, eles vieram para cá rapidinho para fazer isso. Lembrando o seguinte, o vice-presidente da OEA, eleito em novembro de 2023, é o advogado brasileiro Rodrigo Mudrovich, que é
segundo se fala pela imprensa, indicado pelo Gilmar Mendes. Então, uma das estratégias não é ganhar a eleição, é tomar o poder. Tomar o poder é aparelhar os órgãos de controle e de fiscalização. É isso que a esquerda fez com muita competência ao longo dos últimos anos e que o povo americano, ao eleger Donald Trump, não apenas pelo voto, pela somatória dos votos pelos eleitores, mas pelo que interessa, que é o colégio eleitoral, o Trump ganhou nas duas formas lá, o povo americano falou, não suportamos mais esse bando de gente que fica sugando o Estado, desviando e roubando dinheiro dos impostos, não para melhorar a sociedade, mas roubam para criar a pauta deles e destruir a sociedade. Estados Unidos está num processo que tenta fazer uma redenção socioeconômica, política econômica, e o povo elegeu Trump para isso, e Trump está fazendo isso, e a OEA já entendeu. Ou ela vai tentar passar um paninho, fingir que está indo bem, ou não. E fecho com a seguinte frase, Alexandre Pitoli. Quando ontem o Barroso conversou com o Baca, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Vaca. É vaca, né? Que a pronúncia em espanhol é o Baca. Não, aqui é português, Cláudio. É vaca português. mesmo. É vaca. Pedro É Vaca vaquinha de vira presépio real. nesse caso, para piorar. Pedro Vaca Vila Real é o nome dele em português. Então, quando o Barroso falou com ele, disse que para defender a democracia o Supremo teve que agir com muita energia, na minha leitura de estudioso e profissional do direito, o Poder Judiciário ele não pode tomar essas decisões e não pode assumir essa postura proativa. Esse ativismo judicial que o Barroso confessou e usou como justificativa não estão baseados na Constituição. E quando o ministro Alexandre Moraes aponta que foram 100 e poucas pessoas, ele esquece de falar que 1.000 pessoas que ele botou no inquérito e outras, eles estão proibidos de acessar as mídias sociais. Então o número não é esse. O número Sim. é muito mais de milhares de pessoas e todas elas, salvando o pessoal, como é que é o nome do partido? PSTU, o Partido da Causa do Povo, PCO. Tirando o PCO que teve alguma crítica, todos os demais são de esquerda, são de direita conservadora. Só o PCO sofreu restrição. Na época da eleição. Porque se tiver o mínimo de vergonha na cara a OEA e o mínimo de senso de ter algum caixa no final do semestre, eles vão fazer um relatório expondo muita malandragem. Mas você está certo, Alexandre. Infelizmente, eu acredito que o relatório vai passar pano, né? Cláudio, vamos lá. Esses caras tinham que estar ouvindo o Daniel Silveira, esses caras tinham que estar ouvindo o Felipe Martins, a família do Clezão, a família de foragidos. Do Daniel, né? A família de foragidos. Eles tinham que estar ouvindo quem está sofrendo, cara. Sim. Eles vão ouvir quem come lagosta, toma vinho de 5 pau a garrafa. Eles estão ouvindo quem tem 848 seguranças, motorista, o cara que arruma a toga, puxa a cadeira. Eles estão ouvindo quem está no conforto do ar-condicionado e canetou. Eles estão ouvindo quem decidiu mandar mais de quase 2.000 brasileiros para uma quadra da Polícia Federal. Pergunta aqui se esse vaca... Nossa, nunca falei com a boca tão... Se esse vaca... Pergunta se esse cidadão está disposto a ouvir aquelas famílias que ficaram na quadra da Polícia Federal, onde crianças ficaram 24 horas sem se alimentar e sem poder trocar a fralda. Não tinha como dormir. Pergunta se esse vaca vai ter condição e coragem de ouvir quem tomou a decisão de desfilar com esses brasileiros patriotas que estavam diante do QG na manhã do 9 de janeiro, como animais pelas avenidas de onde estou hoje em Brasília, desfilaram como animais em ônibus. Idosos tiveram problemas com fraldas, urinaram nas calças, crianças que passaram fome desfilando em ônibus como se fossem animais. Vai ver se esse vaca tem coragem de ouvir essa turma que mandou, quem tomou essa decisão. Será que ele vai ouvir o comandante do Exército que cometeu o crime de perfídia entregando esses brasileiros? Você acha que direitos humanos? O cara está querendo comer lagosta no Brasil. O cara está querendo encher o bucho aqui. Ouviu que tem que encontrar esses caras aí e vai meter um relatório mó mentirosinho. Olha, realmente o Brasil cuidou da democracia. Tudo filho da mãe. Desculpa, eu estou cansado disso. Sabe por quê? Criou-se uma expectativa. Quando a gente entendeu, quem mandou foi o Lula. Foi o Lula. Jantaram com Barroso, Moraes e o Lula.
Pô, e os caras não ouviram Felipe Martins, Daniel Silveira, a família do Crezão, né, as famílias que ficaram presas na Polícia Federal, né, não ouviram ninguém. Quem tomou a decisão de ferrar esses caras? Meter uma quadra da Polícia Federal no 9 de janeiro? Quem decidiu, por exemplo, estragar a vida de uma menina, como ajudamos na sexta-feira, aqui na Oliveira, de 22 anos, moradora de uma pequena cidade do interior de Minas, que a família está negando a menina hoje porque ela manchou o nome da família por ter sido presa injustamente. Tirou a tornozeleira agora porque fez o ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, sem ter cometido crime algum. Não consegue arrumar emprego na sua cidade. Por que esse vaca não vai ouvir essa menina? Vai ouvir essa menina, bicho. Você não é o ferradão aí? Você não é o bom da boca? Vai ouvir quem está lascado por conta das decisões desses que tem assessor para isso, assessor para aquilo, é lagosta, 25 pau. É isso aí, meu. Então, sabe muito, eu estou cansado disso. Eu estou esperando o Essade, estou esperando o Trump, Musk, Rubio. São esses caras que vão apontar para a gente. Por exemplo, cadê o nome da imprensa? Cadê o nome dos vendidos? Dos corrompidos que receberam dinheiro da USAID aí para fazer o que fizeram no Brasil? Cadê o nome dos caras? Você já sabe o nome de quem está no meio de muito disso aí. Quem muda o discurso, como mudou. A gente sabe quem mudou o discurso, não sabe? Esse cara recebeu. Quanto esse cara viu de dinheiro? Porque vai lembrar o seguinte, tá tudo interligado. Não é o advogado amigo do Gilmar Mendes que está na OEA? Quem é que estava na USAID que determinou dinheirinho para jornalista no Brasil? A gente precisa saber disso. Isso sim pode trazer luz. Agora, OEA, esse vaca que está aí, esquece. Isso é mais um do time. Esquece, não vai resolver nada. Nada. Sabe por quê? Amanhã ele vai embora desse negócio e dane-se o Brasil. Acho que ele está preocupado com verba para entidade, para a OEA. O que é a OEA? O que ela já fez por você? Ah, isso é mentira. Ô Edson, deixa eu falar de pátria e cidadania. Muito bem, fala, João. Informação, João. O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou ontem em um vídeo publicado no X ter sido intimado pela Polícia Federal por conta de uma fala que fez na tribuna da Câmara dos Deputados. Vamos ouvir o que disse Eduardo Bolsonaro. Acabei de ser intimado pela Polícia Federal, nesse momento, que eu estou indo em mais uma missão no exterior, nos Estados Unidos, para a diplomacia legislativa. Recebi aqui agora um processo administrativo. E vejam só, né, para quem não acreditar, eu vou ler do que se trata. Para apurar a responsabilidade funcional do servidor Eduardo Nantes Bolsonaro, segunda classe, matrícula tal, atualmente licenciado para exercício de mandato parlamentar por supostamente ter proferido discurso na tribuna da Câmara dos Deputados. Eu não preciso nem continuar, né? O delegado Fábio Chora, ele está sentido por eu ter chamado ele de cachorrinho do Alexandre de Moraes e de putinha do Alexandre de Moraes. Né? Essa mesma pessoa que tem ordenado a sua equipe a prender senhorinhas, né, pessoas que nunca pisaram na delegacia de polícia e estão sendo jogadas num calabouço a 17 anos de cadeia. Né? E ele acha que vai conseguir me intimidar com isso daqui. É porque ele sabe que eu tenho porte de arma funcional, eu contribuo para a aposentadoria da Polícia Federal, né, para a aposentadoria da Câmara, e de alguma maneira ele quer me atingir por conta dos meus discursos proferidos na Câmara dos Deputados. Pois bem, vamos lá. Primeiro, isso aqui é uma afronta a todos os deputados. Eu não posso imaginar que um parlamentar da mais alta casa legislativa do Brasil seja acuado, persuadido a parar de falar porque na sua casa anterior alguém se sentiu ofendido e quer se usar ainda do poder de um delegado contra um escrivão de Polícia Federal. Primeiro ponto é esse. Vou procurar a Procuradoria da Câmara dos Deputados para que possa ser feita a devida defesa a esse esculacho do parlamentar mais votado da história desse país. Tá? Segundo ponto, né? Isso daqui é notoriamente ilegal. A história mostra que quando o vento muda de lado, quando o chicote muda de mão, quando o cenário político muda, essa tirania, essa repressão contra pessoas inocentes que estão fazendo o seu trabalho parlamentar, ela também acaba mudando a ótica disso tudo. Então, a todos vocês servidores envolvidos nisso daqui, os senhores não têm a dignidade de um ladrão que vem roubar uma pessoa na rua, porque o ladrão ele vem na surpresa e parte para cima da sua vítima, né, podendo ali sofrer algum tipo de reação. Aqui, vocês utilizam da covardia do Estado para tentar me prejudicar no meu CPF, porque eu sei que eu estou dando trabalho para vocês. Eu estou dando trabalho para o regime ditatorial brasileiro, para essa juristocracia. Então saibam que eu vou fazer aqui um estudo para entrar na pessoa física de vocês, perfeito, Fábio Chor, delegado de Polícia Federal, por abuso de autoridade. Eu não posso imaginar que um delegado se ache no lugar de calar um deputado federal utilizando-se de um procedimento administrativo. Tá? Eu encontro-me licenciado da Polícia Federal
E caso eu não seja reeleito, né, caso eu saia da política, vocês vão ter a satisfação de me ver dentro da casa de novo. Imagina o que aconteceria comigo numa situação dessa, né? Se eu sou deputado federal hoje, eles querem vir atrás de mim, imagine se eu retornar para a Polícia Federal. Isso mostra o estado doentio que está hoje a Polícia Federal, que outrora, né, agentes, delegados, escrivãos, administrativos, eram parados na rua, ser reconhecidos como policiais federais e elogiados pela população devido ao trabalho de combate à corrupção. Hoje, lamentavelmente, não é toda a Polícia Federal, mas os cachorrinhos do Alexandre de Moraes seguem, né, manchando a imagem de toda a instituição. Então você que é delegado sério, você que está aí nas associações de classe, etc., manifeste-se. Não precisa se manifestar a meu favor, não. Mas mesmo nos bastidores, não permita que esse tipo de coisa aconteça, porque é muito feio e é muito fácil a gente expor para a sociedade a canalice que está acontecendo com isso daqui. E o senhor, Fábio Schor, anote minhas palavras. O senhor vai ver o Mickey Mouse só pelas lentes do Alan dos Santos. Você não vai nem conseguir pegar um Uber lá na Flórida com o Alan dos Santos, mas você vai ver o Mickey Mouse pelas lentes das câmeras do Alan dos Santos, beleza? Um abraço a todos vocês, não nos intimidarão, seguiremos adiante. O Pateta vai ver o Mickey, né, pelas lentes do Alan dos Santos. Deixa eu só fazer um registro aqui. O Sindicato das Vacas já me acionou aqui o Sindicato das Vacas. Diz que eu estou ofendendo as vacas aqui. Peço desculpas às vaquinhas, né? Está citando o santo nome em vão desse nobre, desse querido animal, né? Perdoe as vacas, mas é que o vaca veio para o Brasil. Mas vamos lá. Comentário sobre Eduardo Bolsonaro e essa ação do Schor. Primeiro, nós precisamos nos lembrar o que aconteceu com o Daniel Silveira quando não teve o artigo 53 da Constituição respeitado. Quando o Daniel Silveira foi preso, e nós entrevistamos na Auriverde, ainda na condição de Jovem Pan News Bauru, a deputada de Goiás, Magda Mufato, quando ela disse, relatora do processo do Daniel Silveira, ela disse, não fui eu, que havia um acordo com o Poder Judiciário para manter Daniel Silveira preso por uma semana para arrefecer, para diminuir a temperatura naquela relação entre legislativo e judiciário que não estava muito bem naquele momento, entregaram a cabeça do Daniel Silveira, os deputados votaram pela prisão e manutenção da prisão do Daniel Silveira e hoje deu no que deu. Então vale lembrar também que tudo que a gente está acompanhando, da forma como a gente está acompanhando, gente, fica à vontade, viu? Do jeito que a gente está acompanhando, da forma como está se dando o negócio, tudo se deu porque lá atrás, na ocasião quando chegou Daniel Silveira foi para a cadeia, alguém aplaudiu. Então, o que hoje está propondo, né, Eduardo Bolsonaro com relação à corregedoria, acionar todos os mecanismos legais, é simplesmente para garantir o que a gente nem precisaria estar brigando aqui. Porque se a gente tivesse de olho na Constituição, entendesse que o artigo 53 lá está, e ele não é um artigo 53 para quem é bonito, para quem é feio, para quem é de direita, para quem é de esquerda. Ele é para todo mundo. É a Constituição, meu amigo. Então não é o artigo 53 do Eduardo Bolsonaro, não é o artigo 53 do Daniel Silveira. Não, é o artigo 53. Então, primeira coisa é que nós, em algum momento, deixamos isso passar. E em função desse problema, quando Arthur Lira, frouxamente lá atrás, não bateu na mesa e disse aqui não, dançamos nesse ponto. Segundo, é preciso destacar a atuação de Eduardo Bolsonaro, impecável atuação de Eduardo Bolsonaro, que certamente está sabendo, né, lidar com tudo que vem recebendo de informação, porque, vamos ser sinceros, você consegue imaginar o que Eduardo Bolsonaro já sabe sobre USAID? Você consegue imaginar o que Eduardo Bolsonaro já tem de informação sobre USAID? Já dá para ter uma ideia do que, nas conversas que teve lá nos Estados Unidos, né, lá em Mar-a-Lago, na posse do Trump, né, em conversas com Marco Rubio, já dá para imaginar o que sabe Eduardo Bolsonaro? Por exemplo, quando ele diz para o Schor, Mickey Mouse, quase falou, né, o seu pateta, né, Mickey Mouse só pelas lentes do Alan dos Santos. Quando o Eduardo Bolsonaro dá essa letra, dá essa dica, porque já sabe o que está acontecendo, já sabe o que está acontecendo, e muito provavelmente com ordens incumpríveis, inclusive ferindo a Constituição americana, só será proibido de entrar naquele país. O Bolsonaro acabou de cantar a letra para a gente. Então, veja, nós também precisamos lembrar que muito provavelmente, hipoteticamente, supostamente, como essa turma gosta, deve ter rolado uma reunião, sabe aquela reunião? Movida vinha de 5... Edson, chama a turma lá para mim, por favor.
Deve ter aquela reuniãozinha movida a vinho de 5 pau a garrafa, Lagosta deve ter tido uma reunião. Aí agora, como é que a gente vai conter os avanços e os arroubos do nosso Eduardo Bolsonaro? Ó, o Eduardo tá falando demais, hein? O Eduardo tá atrapalhando a gente. Quem é que pode fazer alguma coisa aqui? Chor, você. Ô, Chor, entra com uma representação, dá uma ferradinha para você ser notícia e mostrar que nós temos um Eduardo Bolsonaro que atacou a honra de um delegado da Polícia Federal. Veja, é mais do mesmo, cortininha de fumaça, só que teremos problemas porque lá na questão do Daniel Silveira deixamos com que isso avançasse. Edson Medeiros me disse que está tudo certo. Ok, então só para você ter uma ideia, isso avançou porque lá atrás deixaram. E quando a gente deixa, deu no que deu. Então a gente precisa corrigir essa rota e fazer cumprir o 53. Se só cumprir o 53, tá tudo certo. Só lembrar do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre, porque ambos chegam agora para presidir as casas, e se entenderem que simplesmente só, cumprir a Constituição é o caminho, a gente está com tudo resolvido. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.